Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, amados irmãos em Cristo, que alegria estarmos aqui mais uma vez para juntos meditarmos a Santíssima Palavra de Deus. O texto que iremos meditar hoje encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos do 13 ao 16. O rei determinou: descubram onde ele está, que eu vou mandar prendê-lo. Informaram: Eliseu está em Dotã. O rei mandou para lá cavalaria, carros de guerra e poderosa tropa, que chegaram de noite e cercaram a cidade. No dia seguinte, o ajudante do homem de Deus madrugou para sair e viu que um exército com cavalos e carros de guerra estavam cercando a cidade. Disse então a Eliseu: meu senhor, que vamos fazer? Eliseu respondeu: não tenha medo, os que estão conosco são mais numerosos que eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, o tema de hoje: Deus acima de tudo. Você crê nesta palavra? Não basta apenas ouvir, falar ou ver. É preciso crer. Eliseu, ele acreditava de todo o seu coração que Deus estava acima de tudo na vida dele. Por isso, ele tinha uma facilidade para acalmar as pessoas, mesmo em momentos difíceis da sua vida, porque ele enxergava a vida de outra maneira. Ele tinha Deus acima de tudo. Quero aqui trazer 3 importantes lições para a nossa vida. Primeiro, Eliseu era cheio do Espírito Santo. Ele tinha os dons do Espírito Santo. O dom de ciência, de sabedoria, discernimento dos espíritos. Ele sabia até mesmo o que o rei de Arã planejava no seu quarto de dormir. E todas as vezes que o inimigo ele planejava algo contra o povo de Deus, Eliseu avisava ao rei de Israel, e este não passava por aquele lugar onde havia uma emboscada. O rei de Arã ficou furioso, perguntando: há um traidor no meio de nós? Então disseram: não, Senhor, não há ninguém que trai o Senhor. É um profeta chamado Eliseu. Ele sabe de tudo, até mesmo o que você planeja no seu quarto de dormir, ele sabe e conta para o rei. Então veja o que aconteceu na vida deste homem. Pessoas se levantaram contra ele. O rei veio atrás dele com carros de guerra. E chegando na cidade onde Eliseu habitava, ficaram lá, passaram a noite inteira. E de manhãzinha o servo se levantou e avistou aquele exército poderoso que vinha na direção deles. Então, preocupado, disse: agora o que vamos fazer? Por isso, primeiro ponto: seja cheio do Espírito Santo. Precisamos ser cheio do Espírito Santo. Segundo ponto: Eliseu tinha controle sobre qualquer situação. Amados irmãos, todos nós esperamos por uma manhã de alegria, como diz o salmista. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Mas quando esta alegria não vem ao amanhecer? E quando chega de manhã e nós nos damos de cara com um exército poderoso vindo em nossa direção a fim de nos matar? Quando os nossos sonhos são frustrados? Quando recebemos uma notícia difícil de manhã? Será que Deus realmente está acima de tudo na nossa vida? O profeta Eliseu tinha certeza disso. Ele está acima de tudo na minha vida. E ainda que vocês estejam vendo este exército poderoso, eu estou vendo um exército mais poderoso ainda em meu favor. Controle sobre qualquer situação.
Terceiro ponto, Eliseu orava e pedia como convém. Então perceba que oração linda do profeta Eliseu. No versículo 17, diz a palavra que Eliseu orou assim: Javé, abre os olhos do meu ajudante, para que ele possa enxergar. Javé abriu os olhos do ajudante, e ele viu a montanha cheia de cavalaria e carros de fogo em torno de Eliseu. Essa também deve ser a nossa oração. Orar por aqueles que estão próximos de nós. Orar pelos nossos irmãos de caminhada, pedindo sempre a Deus que abra os seus olhos, que conceda a eles visão espiritual, para que eles enxerguem que muito maior que o problema é o Deus que guerreia em favor deles, que muito maior do que aqueles que estão contra nós é aquele que está em nosso favor, o Deus que está acima de tudo e de todos. Eliseu, ele pedia como convém. Perceba que uma hora ele pediu para Deus abrir os olhos do ajudante. Agora ele pede a Deus para fechar os olhos dos inimigos que vinham contra ele. Oração perfeita. Essa também deve ser a nossa oração, nosso pedido a Deus. Senhor, confunde os meus inimigos, que eles não tenham êxito em nada que planejam contra mim. Guarda, Senhor, as portas da minha casa. Guarda, Senhor Jesus, confunde os meus inimigos. Você tem controle sobre qualquer situação. Você deve orar e pedir a Deus que feche, que embaralhe a vista dos seus inimigos, para que eles não tenham êxito sobre você. Então, que toda armadilha preparada, planejada contra você caia por terra pelo poder desta palavra. Esta é a oração que eu peço a Deus nesse momento. Senhor, confunde os nossos inimigos, aqueles que planejam contra nós, que não tenham êxito, que eles mesmos, Senhor, caiam na armadilha que prepararam para nós, Jesus amado. Nesse momento eu convido a você a agradecer a Deus pelo dom da vida, pela palavra, pelo Espírito Santo que o Senhor deixou para nós. O Deus que está acima de tudo está enchendo você do Espírito Santo. O Deus que está acima de tudo está dando a você controle sobre qualquer situação. O Deus que está acima de tudo está ensinando você a orar e a pedir como convém. E que o Espírito Santo nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.